imaginação, ele entra, ele vai multiplicando as suas células, dando forma dentro do tecido conjuntivo. Então, como é uma formação complexa desse tecido, ela vai se organizando, as células vão tomando outra modalidade, outra morfologia, eles deram o nome de glândula. E por quê? Porque ela também vai secretar para a gente produtos. Então, nós temos glândulas que vão produzir lipídios, carboidrato, que vai liberar líquidos, né, como o nosso suor. Então, devido a essa capacidade, por isso é chamado de glândula. Igual aquela glândulazinha nossa unicelular. Todas essas glândulas que nós veremos hoje, elas são pluri. Glândula sudorípara, glândula mamária, glândula salivar. Elas são multicelulares. A única que é unicelular que nós já vimos na aula prática, bem bonitinha, desde a primeira aula, quando nós vimos a traqueia, que é a célula caliciforme. Ela é única, as outras não, elas são multi. E elas sendo multicelulares ou pluricelulares, elas terão que ter uma ligação, então, para quê? Para encaminhar o produto que ela produziu, seja proteína chamada hormônio, seja carboidrato, lipídios como a glândula mamária, que vai liberar o leite, né, materno para a gente, que aqui tem carboidrato, tem proteína, temos ali também anticorpo do tipo A. Essa glândula, ela vai ter o quê? Vai ter um ductozinho para que ela seja, esse material seja encaminhado. Então, por isso que elas são pluricelulares. A nossa célula caliciforme, como ela é unicelular, a própria célula vai sintetizar e ela mesma, ó, vai liberar. Ela não tem dúvida, a própria célula que sintetiza essa secreção, esse muco, e aí ela mesma, por processo natural, vai liberar lá na sua parte apical, através dos cílios, a secreção. Então ela é unicelular. O tecido arterial glandular, ele é esse conjunto de células que forma a glândula ou é o tecido que contém as glândulas? É o tecido que forma a glândula. Aí, para diferenciar de epitelial como estratificado, pseudoestratificado, simples, pavimentoso, eles deram o nome de glândula. Porque vai ser multicelular e com capacidade de sintetizar produtos. Então é só essa parte que está embaixo da consciência. Isso aqui é a glândula, toda ela. Aí esse é o tecido. Isso aqui é a epitélio. Aí ele começou a multiplicar suas células para o interior, formar a glândula. Então, daqui, da região apical até essa região basal, tudo aqui é glândula. Então, esse tecido epitelial glandular. Aí esse tecido epitelial, antes de formar, é só tecido epitelial. Aqui é tecido epitelial. Estratificado, semi-estratificado. A glândula é essa parte toda dentro do glândula. Aí vamos continuando o processo. Formou. E aí, de acordo com o tipo de glândula, ela vai então ser classificada. Aí começa a classificação da glândula. Nós temos a glândula que é classificada como exócrina e temos a glândula classificada como endócrina. Então, a exócrina, lembrem sempre, ela sempre vai ter a presença de um ducto. O ducto é o caminho entre as células, onde aquele material que ela produziu, ele vai ser lançado. Então, a célula produziu, imagina, produziu carboidrato, vai jogar nesse ducto. Através desse ducto que ela vai ser encaminhada para a pele, para ser retirada através da amamentação. Então, ele sempre vai ser encaminhado pelo ducto. Diferentemente das glândulas endócrinas. As endócrinas, elas já são diretamente ligadas a vasos sanguíneos. Então, eles estão indo dentro da gente. O produto que elas produzem fica onde? Na nossa circulação. Ele não vai ser externalizado. A não ser que a gente vai lá e colhe com uma colher. Igual quando é necessário fazer dosagem desses hormônios. Aí a gente vai lá e colhe. Mas se não for colhido, então ele não sai. Então eles são endócrinos. Então as glândulas endócrinas, elas são naturalmente ligadas diretamente a vasos sanguíneos. E aí nós veremos que ela também tem duas formas. Então a exócrina tem ducto, endócrinas não tem ducto, porque elas já são diretamente ligadas.
E em relação à glândula endócrina, nós temos de dois tipos. Ela pode ser cordonal, que é esse aqui, em forma de cordão enovelada. A glândula vai sendo formada, já ligada ao vaso sanguíneo. E temos a glândula em forma de vesícula, como vocês viram, a glândula tireoide, a paratireoide. Então elas são arredondadas, principalmente a tireoide. A nossa tireoide, vocês observaram bem, ela tem as células foliculares, tem um espaço aqui onde vai ser colocado o material, os hormônios que ela produziu, triiolistamina, tiroxina, e aí depois ela vai ser liberada pelo vaso sanguíneo. Aí são morfologias: cordonal e vesicular ou folicular. A vesicular é o mesmo que folicular, viu? São vesículas ou folículos. Isso dentro do endócrino. Classificação endócrina. Endócrina pode ser cordonal ou vesicular ou folicular. E os dois nomes, vesícula ou folículo. Então elas são endócrinas. Não tem dúvida. Vai ser ligada diretamente ao vaso sanguíneo. E como glândulas cordonais, nós temos a adrenal, a paratireoide, né, que vai estar ligado ao lobo anterior da nossa hipófise. E como vesícula, nós temos a tireoide, que vocês viram na aula prática. Lembra? Agora nós vamos entrar aqui nessas classificações. Tá bom? Quais são as glândulas que são do tipo exócrinas e qual material e o processo para que ela libere esse material. Nós temos exócrina. Essa ali é aquela branquinha que estava na última. Essa aqui. Tá branca. Tireoide. Qual o nome desse espaço aqui, onde a glândula tireoide joga o material, os hormônios que ela produz? Como é chamado? Ela produz, sintetiza e joga no? Como isso é chamado? Não. Fala de Belém. Coloide, gente. Coloide. Coloide. O interior da glândula tireoide é coloide. Então, esses são os nossos três tipos de glândulas exócrinas. Então, qual é a diferença entre elas? Observem que a disposição é a mesma. Disposição unicelular, acidosa, porque são arredondadas. Então, o que vai diferenciar? Como que ela vai liberar o seu produto do ducto sanguíneo, do ducto da glândula para cair lá no vaso sanguíneo. Então, nós temos a glândula do tipo holócrina. Quem são holócrinas? Adrenal e sebácea. Então, o que elas duas fazem? Quando a célula glandular, ela vai lá, sintetiza o seu material, essa secreção, sebo, entre aspas, o hormônio, ela vai liberar para o ducto, ela libera a célula em desintegração. Então, tanto a célula como o produto todo é desintegrado e vai para o interior do ducto. Ela não libera só o material que ela sintetizou, só o hormônio ou só o sebo, entre aspas. Nós vamos sempre renovar, uma renovação contínua da célula. Então, toda vez essa célula desintegra junto com o produto que ela sintetizou. Então, isso é chamado de holócrina. Holócrina é a liberação total de produto mais célula. E quem são? Adrenal e sebácea. Já as glândulas do tipo merócrina, observa a merócrina, só vai liberar o produto. A célula fica bonitinha, intacta. Ou seja, a renovação celular é mais demorada. Então, um período maior, vamos supor 30 dias, 60 dias.
Isso não tem uma definição de qual é o tempo de vida dessas células. Mas ela vai fazer o quê? À medida que ela produzir o seu material, ela vai fazer o quê? Ela vai liberar somente o material no interior do ducto. A célula continua intacta. Não tem alteração da morfologia, de condição do ducto, nada. Então, elas são meróquinas. Então, quem é meróquina? O nosso pâncreas, glândula salivar e glândula sudorípara, na parte que ele produz o suor aquoso. Então, aí ela é meróquina. E a nossa última é a apócrina, da nossa glândula mamária. Então, quando ela vai liberar o produto de secreção, o que vai perder? Vai perder a região apical, junto com o produto que ela sintetizou. Então, a desintegração aqui é parcial. Enquanto na holócrina a desintegração é total, a cada liberação de produto, na apócrina nós vamos ter somente uma porção da glândula, a parte apical. E aí vai renovando. É mais fácil, porque você vai perder um pedacinho e aí vai continuando a produzir e vai remodulando naturalmente a glândula. E aí nós temos mamária e a sudorípara. Só que a sudorípara das axilas e da região perianal, onde vai ter produção do material do suor mais viscoso. Aqui na meróquina o suor é aquoso, é essa aguinha que a gente tira do corpo. Aqui ele é mais viscoso, gera odor, um odor até mais acentuado, por isso que ele é odorífero. Então, a meróquina vai se desintegrar de tempos em tempos? Leva 30 Não, dias? a meróquina só vai desintegrar, só vai liberar o material que ela produziu. Só o suor. O que você falou 30 dias era a respeito do... Não, vamos supor, eu dei um exemplo. Vamos supor que o tempo de vida seja 30. Então ela vai repor de 30, 60. É diferente da nossa apócrina, da nossa holócrina. Toda vez que a holócrina liberar, você perde uma célula. A célula foi lá, trabalhou, então ela vai embora junto com a secreção. E naturalmente ocorre renovação celular. Aqui não. Nós não temos essa renovação tão rápida quanto a holócrina. A meróquina só libera o produto. Agora, na apócrina, nós vamos liberar a região apical. Então, parte da célula, região apical, junto com o material que ela produziu, o lipídio, o carboidrato, ela vai então ser liberada no ducto. Viu? Nós não perdemos, então, uma desintegração parcial, total, parcial. Viu? Então, isso é somente para as glândulas que são exócrinas. As nossas glândulas endócrinas, não, elas continuam lá, bonitinha, produzindo também. Cada célula vai ter seu tempo de vida e, naturalmente, ela entra em apoptose, vem outra célula e recompõe, processo natural. Agora, não tem como falar que são tantos dias, porque isso nós não temos na literatura. Agora, quando ocorrem alterações, a alteração vai gerar alguma modificação do processo, aí devido a essa alteração, vai observar a morfologia e aí vai observar se faz retirada, qual vai ser o tratamento. Mas a naturalidade dela não se sabe ainda qual é o tempo de vida dessas glândulas, das células que compõem a glândula, tá bom? Obrigado. Então esses são os nossos 3 tipos. E aqui, nesse anterior, nós vamos ter o material que cada um produz. Então nós vamos ter, por que elas são chamadas glandulares? Porque todas elas vão sintetizar, vão produzir. Sintetizar é o mesmo que produzir. Então ela vai produzir para a gente materiais que são importantes para a nossa manutenção, ou seja, para a sobrevida das outras células. Então nós temos, para produzir proteínas, nós temos o pâncreas. O pâncreas é merócrina. E o pâncreas vai produzir para a gente quem? Insulina e glucagon. Então ele produz para a gente 2 produtos, 2 proteínas, que são chamadas hormônios. E são essenciais no nosso metabolismo. Na disfunção, aí vem os diabetes, vem os tumores, quando falta, ou pelo excesso de uma produção.
Nós temos as glândulas adrenal e as glândulas sebáceas que vão produzir lipídios. As complexos de carboidrato, que vai ser tanto carboidrato como lipídios. Nós temos as salivares. E aí na glândula salivar, nós vamos, além dessa produção, né, desse músculo para a gente, tem presença de carboidrato, através também do pH que a glândula salivar mantém na nossa mucosa oral, auxilia na degradação, início da nossa digestão. Porque através dessa acidez que começa a ocorrer a degradação do nosso alimento, para auxiliar depois no processo digestório. Então a glândula salivar ela também responde, auxilia para a manutenção do pH ácido. Quando, por algum fator, esse pH eleva, aí nós temos o quê? Uma demora maior ou uma acidez mais acentuada, auxilia na formação de ácidos. Então, esse pH tem que estar sempre controlado. E o que auxilia também nessa manutenção do bom pH, auxiliar da glândula salivar, é a ingestão de alimentos. Quais são os alimentos, como está o nosso suco gástrico, tudo isso interfere junto com a glândula salivar, para manter esse pH salivar para a gente. E aí são chamados os produtos de carboidratos e também proteínas que ela vai produzir. E essas proteínas são as proteases, justamente para quê? Para auxiliar na degradação do alimento. Então, não é proteína inteira, é uma proteína complexa, com essa função de enzima. E temos a nossa glândula mamária, que é do tipo apócrifo, que vai produzir todos os outros produtos numa só. Então ela produz proteína, ela vai produzir lipídio e os complexos de carboidrato, a gordurinha para que seja liberada para a gente através da amamentação. E também o anticorpo A, que é o quê? Está dentro do grupo das proteínas, só que é uma imunoglobulina. E é a imunoglobulina do tipo IgA. Ela auxilia nessa secreção. O linfócito B produz e a glândula mamária vai absorver muitos desses e vai liberar. No nosso intestino, as glândulas intestinais também vão auxiliar na produção dessa imunoglobulina. Ela não produz as proteínas, porque ela é subdesenvolvida. Ela tem toda a formação, só que ela não chega a ser acionada. O que aciona na glândula mamária e no gênero feminino é justamente a gestação. Se uma mulher passa pela vida e se não gerou, ela não vai ativar. É o que acontece no gênero masculino. Ela fica como se fosse subdesenvolvida. Ela tem toda a formação, a ramificação, tudo bonitinho, só que ela não vai ser sintetizada. Que é a alteração do hormônio, a necessidade do corpo fisiológico da mulher na gestação, que vai ativar para que ela libere esse produto. Senão, fica aí. Então, o que é que nós temos na glândula mamária então, masculina? Algumas sofrem alteração. E aí elas começam a ter um desenvolvimento maior, que é chamado de ginecomastia. A ginecomastia, ela não traz alteração, a não ser estética. Ou seja, ela não vai crescer a ponto de produzir leite. Mas só que incomoda alguns homens. Fica, mas tem homem que tem mais gineco, o peito dele fica maior, como se fosse uma mama mesmo, que ele é gênero feminino. Então, devido a esse incômodo estético, vai lá fazer a retirada, fazer cirurgia. No caso, tem como sair sem fazer essa cirurgia? Não. Uma vez se desenvolve ginecomastia, não tem. E aí tem também a associação com tecido adiposo. Aí acaba tendo uma geração, uma produção maior, né? Um alargamento maior das células adiposas, por isso vai crescendo, fica maior. Tem outros fatores que vocês verão mais na patologia geral. São detalhes que podem associar, são vícios. E aí esse vício pode gerar ginecomastia masculina, ginecomastia. Então, nas glândulas mamárias, nós temos essa glândula é mais complexa justamente por isso, porque ela produz vários produtos que servirão de quê? De nutriente para o indivíduo. Mas isso é feminino. No caso, essas são as únicas glândulas ou mais? Porque, tipo, você quer saber. Aqui é a classificação geral. Aí na histologia do semestre que vem, vocês entrarão em cada uma delas, em cada um dos detalhes. Igual aqui, eu já mostrei que a adrenal
que a adrenal é alógena. Toda a produção do hormônio, a função, a liberação, vocês verão na lista 2. Porque aí no caso, se eu conseguir identificar a hológena, toda hológena ela vai sintetizar e armazenar lipídios. É isso? É. Aí, onde que tem a hológena? Olha aqui. Vocês verão todos os detalhes mais que tem. Produção na adrenal e produção da cetase. Vai entrar lá na, eu acho que agora mesmo, vocês estão entrando ainda, e na embriologia, toda essa função da glândula mamária. Você está vendo ainda, mas eu disse, se não estiver, deve ter passado para outra disciplina. Então aqui eu vejo com vocês essas divisões de maneira geral. Aí adentrar dentro de cada uma, aí vem outras disciplinas, como patologia no quarto período, a histologia médica no segundo período, viu? Aí no caso, eu só preciso saber se Fisiologia vai pegar a adrenal de novo, vai precisar. Agora, já hológena, sintetiza e elimina Lipídios. A mamária vai ser carboidrato, lipídio, entendeu? Proteínas pelo pâncreas. Proteínas nós temos tanto no pâncreas como também nas apócrinas. E onde que a gente encontra isso? Na nossa circulação. E qual o nome dessas proteínas? E aí vem insulina, glucagon. Nós temos lá a presença do triiodtironina, tiroxina, que são produtos, que são proteínas que essas glândulas produzem. Fala proteína no nome geral, dando o nome do grupo. Mas dentro delas são hormônios. Quando a gente vai quantificar, são hormônios. Desses lipídios aqui, quem entra nesse lipídio aqui? Nós vimos lá no nosso tecido adiposo. Quem é o lipídio? Quem faz parte? Nós temos 2. Nós vimos a semana passada. Colesterol e triglicerídeos. Entra no grupo de lipídios. Viu? Mas isso aí vocês irão absorvendo dia a dia. Não é tudo agora. Isso é histologia básica. Essa classificação não vai ter nessa prova. Não. Só o que eu falo com vocês, igual. Os hormônios que já temos, leptina, a triiodtironina, tiroxina, isso tá, que eu falei com vocês. Eu preciso deles, vocês precisam sair com isso dentro da cabecinha do semestre que vem. E aqui só mostrando o critério estratificado, né? Ficou muito bonitinha. Mas uma glândula salivar. Então temos aqui, ó, a parte do tecido conjuntivo denso modelado, ó, bem organizadinho. E ele é estratificado por quê? Porque nós temos 2 camadas, elas são organizadas. E ela fica, ó, na forma cúbica. Observem que é a disposição. E nós temos aqui na margenzinha um pouquinho de cílio. Eu só mostrando a disposição da glândula. Depois dei uma lida só desse armazenamento que eu falei com vocês de cada uma. O que eu falei está descrito aqui, tá bom? Aqui é um corte dela, um corte longitudinal. Aí está mostrando a extensão dela. Então ela é formada por quê? Tecido epitelial estratificado, com 2 camadas celulares e tem ciliação na borda. Aí é longitudinal. Então na classificação, cada uma vai ter o seu produto de secreção, que eu citei lá na figurinha. Então nós temos o produto de secreção eliminado juntamente com a parte da célula. Então isso que está descrito aqui foi o que eu falei lá na figurinha, dessa imagem aqui, ó. O que eu expliquei aqui está descrito aqui, para quem não pegou, tá bom? Então, por meio do tecido conjuntivo, pelos vasos sanguíneos, eu não libera essa secreção. Libera isso. E aí vai ficar. Por isso ela Quando sempre é igual ao tecido suor, conjuntivo. quando é o suor, o que ele vai fazer? Ele vem pelo vaso sanguíneo, linfa, e a gente tem ele liberado no epitélio. Mas ele vem via circulatória. Agora, quando
vai ser produtos que a gente precisa do metabolismo, já vai ser encaminhado para o fígado, para os rins, para a medula óssea, para onde aquele produto é necessário. Entendeu? Relacionar a glândula com o tecido conjuntivo, mas ela é arterial. É um tecido epitelial. É uma especificação do tecido epitelial. Ela invagina para o interior do tecido conjuntivo. E aí ali ela vai ficar. E próximo a ela teremos também tecido adiposo. Toda glândula tem presença de tecido adiposo próximo, justamente para auxiliar também na sustentação da glândula. Vocês viram na semana. Semana passada foi cartilagem, né? E a nossa única glândula unicelular, vocês viram lá no iniciozinho, e revimos na glândula, a nossa glândula unicelular, que é a célula caliciforme. Presente onde? Na nossa traqueia, em milhares no intestino. Então, essa glândula sempre vai produzir secreção. O que é secreção? É lipídio. E aí, essa secreção, esse material, na nossa traqueia, ele impede essa liberação desse muco, impede a ligação com bactérias, fungos e também vírus, que a gente entra em contato com via ativa natural e inalação. Então, ela impede que muitos já façam essa ligação direta ao tecido respiratório. Devido à presença do muco, ela é como se fosse um sabão. Ela escorrega e acaba não ligando. Então, serve de proteção esse material que ela libera, essa secreção. E no nosso intestino, elas vão produzir também. Karine, o muco ele é composto de lipídios e proteínas. Lipídios e proteínas. E aí nós temos o quê? Tanto que quando gripa, né, tem infecções do trato respiratório superior, tem aumento da concentração de IgA. E também IgM, IgG, dependendo dos agentes, né, infecciosos. Então o catarro ali que é expelido, esse muco, ali tem presença desses anticorpos, que entra como proteínas, que são as imunoglobulinas. E aí nós temos o quê? Ele lá no nosso intestino, esse muco que é liberado, vai auxiliar o quê? Na formação do bolo fecal, manutenção e nutrição para as bactérias Escherichia coli, que nós temos no intestino, que são milhares de Escherichia coli, como microbiota. Ela não pode aumentar a população, senão gera infecção. É a causadora da infecção urinária, principalmente em crianças ou mulheres, né? Que já tem adultos, adolescentes que não fazem a limpeza higiênica correta, aí desenvolve infecção urinária por Escherichia coli. Não era para desenvolver, porque ela é do intestino, mas faz a limpeza errada de trás para frente, traz as fezes e ó, ela acaba depositando no canal vaginal. Acontece muito com crianças, principalmente usa fralda. Então, essa Escherichia é natural. Esse lipídio que a glândula unicelular está produzindo auxilia na movimentação e na nutrição dela, mas para manter estabilidade. Vamos perder algumas, que é na formação do bolo fecal, esse muco que é produzido, ele auxilia na formação do bolo, para que a gente libere ele melhor, não tão ressecado. E aí, junto com esse bolo, sai ali a bactéria. E aí acaba gerando infecção algumas vezes. Não era para gerar. Tinha um caso desse hoje no posto de saúde. Uma criança entrou lá com muita dificuldade de urinar e defecar. E o médico falou que podia ser Escherichia coli, que causa a infecção. Causa a infecção urinária. Foi? Ah, tá. Então eu confundi. O estáfilo é da pele. O estafilococcus nós temos na pele. Aí no trato urinário nós temos streptococcus. Temos o mucus na boca e no trato urinário piógenes. Aí tem exame já específico para ela também. E a Escherichia veio do cocô. Tá bem intestino. Sabe? Essa e essa. Só que essa aqui tá tentando ficar um pouco mais pertinho. Aquela que tem mais. E aí nós temos o quê? É uma glândula unicelular. Então, observe que ela não vai ter perda, né? Ela não vai perder parte dela. O núcleo vai movimentar à medida que a célula, nós temos um núcleo aqui,
Ela vai movimentando. À medida que ela vai produzindo muco, esse muco vai sendo naturalmente liberado. Como chama essa expulsão? Qual é o nome das células que tem essa capacidade de empurrar o material para sair de dentro da glândula? Não. Células o quê? Mioepiteliais. Células mioepiteliais são as células que contêm o que? Actina e miosina para auxiliar na contração. E aí vai empurrando, vai expulsar, para ajudar a expulsar esse material. A gente vai ver melhor essa disposição dela nas outras glândulas exócrinas. E aí o núcleo ele vai mudando de posição. Libera o muco, a célula do núcleo volta para o mesmo lugar, ela volta de novo a produzir. Isso fica, por ser a função dela. Então nós temos o tipo unicelular, traqueia e intestino só. No caso, essa célula, esse tecido não é considerado tecido glandular. Ele é glandular. Ele é uma célula sozinha. Ela é uma célula. Mas a célula Com capacidade de sintetizar a secreção. Então, ela é uma glândula unicelular. Então, ela é a glândula, mas Só ela. não é Então, aqui, ó, nesse tecido, quantas glândulas nós temos? 2 glândulas unicelulares. O resto é tudo célula do epitélio, da traqueia. Qual é o epitélio da traqueia? Pseudo estratificado, não é isso? Ciliado. Então a classificação do tecido é pseudo estratificado ciliado. Só que aí, entre esse tecido, nós temos algumas células que produzem muco. Então nós temos algumas células que são glandulares. Lá no intestino é a mesma coisa. Viu? São algumas células, não é o todo. É diferente da glândula sebácea, da glândula sudorípara, da glândula adrenal, do nosso pâncreas, que é uma glândula, é um órgão, mas é uma glândula. Então elas vão sintetizar o todo. Todas as células dessa glândula produzem a mesma coisa. Aqui não. Só as glândulas que são, só as células unicelulares. Só algumas células, não todas. Viu? As do intestino também são pseudo-estratificadas? O pavimento do trato respiratório é Pulmão. pulmão. E quando se torna Ele não pavimentoso. produz muco, não. Sim, mas é só uma pergunta sobre a aula passada que eu queria ter feito. Quando a pessoa dá o uso de cigarro, contato com sílica ou outras coisas, se torna mais pavimentoso na região da traqueia, deixa de ser pseudo-estratificado? Aí não, aí vai alterando a morfologia do tecido pela ação da sílica, que é um pozinho de inalação para quem trabalha com pranchas, principalmente que faz prancha de surf, trabalha fazendo essas hélices de negócio eólica, energia eólica. Então aquelas hélices, o material ali tem sílica. Quem trabalha fazendo telha de amianto, tem asbesto. Então esse material inalado, igual fumaça de cigarro, de drogas fumáveis, de drogas cheiráveis, isso vai alterar o tecido. Ele ataca as células, traqueia e pulmonares. Aí é uma agressão na célula. Não vai transformar uma em outra, vai matar essa célula. Entendendo que vai matando as células pulmonares. E aí o indivíduo vai diminuir sua capacidade de respirar. Aí mata brônquios, bronquíolos. Aí isso é a ação química desses agentes. Fumaças de maneira geral. CO2 demais no ambiente pelos carros. E aí quem mora no ambiente que é dia e noite, vai inalando, quem mora próximo a avenidas, observa que a poeira, ela não é uma poeirinha, ela é amarronzada, empretada, justamente pelo CO2. Então quem mora ali está inalando isso, não vai lá para dentro, está matando as células. Vai matando, que eu digo assim, vai diminuindo a capacidade delas em fazer o quê? O seu processo na respiração, de alargamento, de expulsão.
com a absorção de oxigênio, retirada do gás carbônico, vai alterar a função das células da traqueia, no caso pseudoestratificado. São agentes químicos mesmo. Ela age como se fosse uma química sobre a célula, mas não transforma uma em outra. Ela se regenera? Não. Regenerar, não. Aí vai fazer o quê? De acordo com o hábito, você vai melhorar a sua qualidade de vida. Você não vai perder mais células. Mas aquelas alteradas ficam alteradas, dependendo do estágio. Se está só no início, ainda tem uma capacidade de regeneração. Todas as células têm a capacidade de regenerar. Aí, de acordo com o período, aí se ela já degenerou muito, ela não restaura. Mas pode manter ali. Tanto que tem gente que fuma há muitos anos para depois, anos e anos depois, desenvolve um tumor. No pulmão, na traqueia, em decorrência do fungo que foi utilizado. Vamos supor, fumou 2 anos na adolescência. Quando chega aos 40 anos, tem um tumor. Aí vem vários fatores, mas é associado a essa agressão lá da adolescência. Porque essas células alteradas ficam. Não vai ser retirado, naturalmente. A agressão fica. Tá bom? Então, não tem troca, não. Nesse caso, igual essa impressão que ela ajuda a mucosa a defecar. O muco que ela produz vai auxiliar na formação do bolo fecal. A hora que a gente alimentou, degradou, Por causa dessa da como não, aí a infecção urinária, devido às fezes que vai sair, né? O muco auxiliou na formação do bolo fecal, só que no intestino, além desse muco que elas vão produzir, nós temos as bactérias Escherichia coli. Aí sempre elas saem nas fezes. O problema é o quê? Criancinhas que usam fralda, de gênero feminino, aí se não faz a limpeza rápida, ou uma boa higienização na hora que vai trocar a fralda, como os 2 canais são muito próximos, anal e vaginal, acaba que entra um pouco para canal vaginal. Aí desenvolve em meninas infecção urinária, pela Escherichia que está presente. Não, mas para essa liberação das fezes, tem que ter uma boa secreção também dessas glândulas, no muco. Aí esse muco vai auxiliar nessa formação e liberação do cocô, do bolo fecal. Por exemplo, o pâncreas, ele é uma glândula só? É uma glândula. Aí só tem uma, por exemplo? Não, são várias que formam o pâncreas. Vamos supor, o pâncreas é desse tamanho aqui. Nós vamos ter várias glândulas aqui, formando ele. Aí, no caso, entre essas glândulas tem outro tipo de tecido epitelial. Não, aí isso aqui é chamado de glândulas acinosas. Nós vamos chegar lá. Então são vários ácidos. E o que organiza eles bonitinhos assim? Nós vamos ter um tecido conjuntivo aqui, fazendo a ligação deles. Aí sempre vai ter tecido conjuntivo recobrindo o tecido epitelial. Aqui nós vamos ter tecido conjuntivo. Para trazer também quem? O vaso sanguíneo. Para pegar em cima do glutado que ela está produzindo e jogar na nossa circulação. Mas são vários Porque tipos. eu busquei igual nessa imagem aqui, que é a formação uma repaginação da glândula. Aí do lado assim que está como epitério, aí eu fiquei na dúvida que tinha epitério e outro. Não, porque ela já forma o órgão todo. As várias glândulas acinosas vão formar o pâncreas. Aí forma ela toda. E são várias unidas. Então, isso é formação da bola da fase fetal mesmo. E aí deu nome, ela ficou com glândula por quê? Porque essas células, elas vão sintetizar insulina e glucagon. Então ela sintetiza, armazena e libera. Por isso que é glândula. Aqui. Gosto do pâncreas. Então são várias. Então são várias glândulazinhas que formam o órgão pâncreas. Aí nessa parte branca seria esse conjuntivo. Aqui, entre elas, aqui nós temos tecido conjuntivo. Tem presença de vaso sanguíneo para pegar o material e liberar. Entendeu?
É a mesma, só em aumento diferente. Aqui falando da organização da glândula, que eu falei lá na figura anterior. Tem elas cordonais e tem elas foliculares ou vesiculares. Viu? Está descrito aqui que eu falei lá anteriormente. Vou passar. E aqui só mostrando que são esqueminha. Tem no livro do Gartner, mostrando a disposição na forma de uma cordonal. Então são várias, né? Elas vão formando um grupo celular e a disposição dela fica nessa forma de cordão, de sacola. Enquanto as vesiculares, ó, nós temos uma vesícula com o colóide no centro. Então a forma dela é maior. O espaço celular dela, no interior, nós temos ela de forma mais definida, como vocês viram bonitinha na lâmina, na forma vesicular. Essa forma cordonal da paratireoide, vocês viram que a gente só via célula, 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 não conseguimos observar esse espaço, porque ele fica tudo tomado por célula. Então, isso é chamada cordonal, vesicular ou folicular. As duas têm colóide, tanto a cordonal quanto a folicular. A gente não visualiza o colóide da cordonal. Ela fica coberta por células, pelas células foliculares. O colóide é essa parte O amarela? colóide é essa parte aqui. Vocês viram lá na lâmina assim, da tireoide. Lembram? E ó. Olha aqui, lá, tá vendo? Foi isso que nós vimos semana passada. Folículos, eles são visíveis. Aqui a gente não visualiza. Também, como aqui dá um aumento bem maior, você vai observar um pouquinho só em algumas. Mas lá na nossa lâmina, que a gente vai só até o objetivo 40, mesmo se colocasse inversão, não visualizaria. Aqui a microscopia a mais de 150 vezes de aumento. Você consegue observar um pouco material da paratireoide. Mas o que observa mesmo é só das foliculares. Viu? Então, tá, pode ter o mesmo nome. Não. Aqui são duas glândulas diferentes, mas elas são grudadas uma na outra. A tireoide e a paratireoide são grudadas. Qual unha e dedo? A tireoide vai produzir Triiodotironina e tiroxina. Triiodotironina e tiroxina. Colocar T3, T4 é zero. e dentro do colóide eu vou ter É um nome, gente. Triiodotironina e tiroxina. Dentro do colóide. Eles misturam aqui dentro, fica aqui dentro. Até onde fora produz um pouco E joga aqui pra dentro. Nossa, não. Camila. Então, Camila, vamos supor que aí, qual que você diz o nome dele? Mila. Aí chegou Mila. E aí, quem é Mila? É a mesma coisa T3, T4. T3, T4 é um apelido. O povo fez de preguiça de falar, aí T3, T4. Mas o nome é triiodotironina e tiroxina. Igual no da Manila, é Camila. Entenderam? É nome, tem que saber os nomes. Porque acontece que triiodotironina, vocês anotaram na prática. Tiroxina. E qual é o problema? Fica tanto T3, T4 que quando ouve falar triodo, não sabe o que é. Aí não sabe, aí vem a mãe. Ô meu filho, olha esse exame aqui, ó. A gente não sei o que é, porque tá lá tiroxina, triiodotironina. Mas só conhece T3, T4, tem que saber o nome. A sigla também, mas o nome é mais importante. Viu? Nós vamos treinar os nomezinhos. Então nós temos aqui só mostrando a formação delas. Ó, cordões anastomosado. O que é anastomosado? É enrolados. Então os vasos sanguíneos são bem enroladinhos presentes nessa glândula para pegar o material. Então ela não tem muita reserva. É diferente da folicular. Ela guarda muito hormônio para depois
secretando. Aqui não, já produz um pouquinho, já é um canal mais aberto, mais livre. A adrenal tem uma característica folicular, igual a tireoide, só que elas são a paratireoide, só que menores. No espaço, não tem esse coloide tão grande, esse espaço vesicular, né? Entendeu? E aí nós temos as glândulas exócrinas, sempre tem duas porções. Então nós vamos ver isso agora. Então tem a porção secretora e o ducto excretor. O tecido eu vou mostrar na segunda, assim fica melhor, viu gente? Para eu explicar. Então temos aqui ó, uma glândulazinha exócrina fechada. Imagina aí a sebácea, que a gente não conseguiu visualizar tão bem o ducto dela. Então nós vamos ter o quê? As células que sintetizam, elas são chamadas de porção secretora. Porque elas vão sintetizar, vão secretar aqui dentro. E o ducto onde vai cair é excretor. Então, seja ela acinosa ou não, ou tubular, essa é a acinosa. Por que ela é acinosa? Então vai ser arredondada, ácido, redondo. Isso é champura mesmo. Vou mostrar. Aqui, ó. E tubular, é porque ela é comprida. Ela é mais comprida, a outra é mais arredondada e essa é mais comprida. Isso é só no tipo. Para ser acinosa ou tubular. Lembra, tubo comprido. A acinosa é mais arredondada. O formato dela. Porções. Porção secretora. O que é a porção secretora? É o local onde as células da glândula vão sintetizar o lipídio, o carboidrato, a proteína. Então é a porção que vai secretar, sintetizar. O ducto é o caminho onde ele vai ser ligado com o vaso. Então é o ducto excretor. Então toda glândula exócrina, ela tem porção secretora e porção que é excretora. Vai excretar, colocar para fora. Tá bom? São essas duas formas. E aí ela pode ser acinosa ou tubular. Comprida, mais compridinha ou mais arredondada. Olha a acinosa. Ela é toda arredondada. No caso, assim, no meio, ainda dentro de ácido seroso. Ácidos serosos. Então a porção secretora dela toda é essa aqui, ó. Aí esse, Que é esse aqui, ó. esse espaço no meio é chamado. Aqui é o ducto. Isso aqui tudo é o ducto. O lumen fica. Ducto é excretor. O O lumen fica essa parte aqui, nessa glândula, né? Esse interior dela aqui. E aí ele vem para ser ligado lá no vaso. As glândulas endócrinas, elas não têm ducto, né? Não. Nem Elas já são ligadas direto ao vaso sanguíneo. Seja na forma de cordão ou não. Só as exócrinas que tem. Beleza? Mas todas as exócrinas precisam ter ducto. Todas. Deixa eu ver se eu estou confundindo essa linha. Ah? No caso, esse ducto é de um direito do arterial, que não é um tipo de conector, né? Não, o ducto é parte da glândula. É o caminho dela. Mas é uma vaginação? Não. É que eu preciso de olho. Eu vou estudar que uma delas ficava meio que interligada no tecido. Aqui, ó. Tá formando a glândula, tá? À medida que vai formando a glândula, aqui dentro dela, ó, o corte dela aqui. Imagina essa glândula bem que cortou. O corte longitudinal no meio. Você tá vendo ela de dentro agora? Ó, o ducto, tá vendo? Se ela criar essa borda, a invaginação. Então, no processo mesmo de formação, ela já forma o ducto. Aí eu quis dizer assim, é como se ela ainda ficou ligada ao tecido arterial, né? Ligado ao tecido arterial. E a outra Olha isso aqui, se ó. solta. Pega esse pedaço aqui, imagina cortou aqui. Olha ele aqui, ó. Esse pedaço aqui, esse pedaço aqui, esse pedaço aqui, esse aqui. Tá aqui no meio. Tem gente que consegue ver o ducto que tá aqui. Olha ele aqui. Viu? Então, o ducto, a porção onde nós vamos jogar o lumen vai ser esse interior dela aqui, entre as células excretoras, as células que vão sintetizar o material, e o ducto onde ele vai excretar. A partir daqui ele vai jogar para fora. O que é jogar para fora? Para dentro do vaso sanguíneo. Porção secretora, porção excretora. Secreta, excreta. Viu? Mas a hora que está
glândula, por exemplo, do pâncreas, é desse mesmo jeito? Depois se solta? Não, o pâncreas é um órgão. Aí ele é um órgão. Ele tem uma vida mais separadinha. Não é tão dependente do glândula, não. Ele tem toda uma estrutura líquida. É uma glandulista. É que eu falo assim, que a senhora falou que no pâncreas a gente não encontra, tipo assim, tecido epitelial, só o conjuntivo entre as células glandulares. Não, gente, ele tecido conjuntivo é comprido. Não, mas aí tem epitelial ou conjuntivo só. Tecido conjuntivo. Os ácidos, que são do tecido epitelial. Células acinosas são células glandulares. Ácido e túbulo são células que formam glândulas. Olha aqui o pâncreas. Está vendo os vários ácidos? Então, cada bolinha dessa aqui, ó, é um ácido seroso. Então, para manter ele assim bonitinho, tem que ter um negocinho juntando ele ali. Quem vai juntar? O tecido conjuntivo, vai recobrir aqui, bem discreto. É tecido mucoso. Ele vem, recobre toda ela. Como se fosse o cimento, vai juntar um tijolo no outro e formar essa parede. Então ele vai ter aqui, ó, ele vai recobrir todo ele. E junto com esse tecido conjuntivo, vem os vasos sanguíneos aí. Os vasos, os capilares, porque vasos e capilares sempre do tecido conjuntivo. Então foi formando, os ácidos foram sendo formados, né? As células acinosas foram formando várias glândulazinhas, várias. E quem foi moldando, né? À medida que ele vai sendo formado, o tecido conjuntivo vem recobrindo e já trazendo o vaso e o capilar. Então ele não fica solto. Entendeu? Nesse caso aqui, ele entra no revestimento porque quem que está aqui? Não são as células acinosas? Célula acinosa é uma célula do tipo glandular. É epitelial. Mas aí no caso eu não faço. Aí esse revestimento tem que fazer o conjuntivo. Por fora, ele dando sustentação é o conjuntivo. Mas o que está formando aqui não são as células acinosas, que vão formando as várias glândulazinhas, é tecido epitelial. Ele que forma, que reveste, dá toda a formação da glândula, no caso aqui do órgão. Por isso que ele é misto. É um órgão com característica glandular, porque ele é formado por células glandulares. E ele reveste, ele que forma, já faz esse revestimento. Você está vendo revestimento como só aquela parte de fora, igual a nossa pele aqui, os reveste, né? Esse é revestimento. Tudo que a gente tem que estar lá dentro. Não é? É tudo revestido. Agora, nos outros órgãos, tem a formação do tecido epitelial, igual aqui, que são glândulas, só que, além delas, o que vai juntar e formar o órgão é um tecido conjuntivo. Para trazer quem? Os vasos sanguíneos e os capilares. Revestimento, nós temos a pele. A grosso modo, só a pele. Ela reveste a gente. Todo. Esse tecido conjuntivo aí, quando eu fosse me referir, eu deveria chamar de lâmina própria ou posso falar de conjuntivo? Tecido conjuntivo. Achava que Não tem problema não. Esse negócio da lâmina própria, essa divisão, ela é muito característica em qual tecido? No nosso tecido estratificado, queratinizado. Porque aí nós vamos ter todas as separações, do epitélio, endotélio, e aí nós tem a lâmina própria com as lâminas com a lâmina basal. Aí fica tecido conjuntivo mesmo, não tem problema não. Viu? O lâmina basal e membrana basal é a mesma coisa? Ou tem alguma diferença? É, pessoal, a mesma coisa? Lâmina basal e membrana basal. Uma dá para ver microscópio, não dá? A lâmina basal. A membrana. E a membrana não dá. Não, a membrana Eu acho que é o conjunto inteiro da membrana.
não se coloide, da pessoa que deve. Produz e caminho. Coloide é só ainda. Não, coloide não é tireoide. Tireoide, você vai dar teu armazenamento. Conseguiu visualizar? Uma anatomia que fala, vocês vão lá, tem um osso, tem uma peça, né? Aqui a gente tem. Então, entenderam que está falando aqui em relação à posição secretor e ducto, excretor? Então, agora nós vamos ver os tipos de a morfologia das glândulas. Então, como elas são verdadeiramente a sua morfologia? Elas não ficam dessa formazinha tão definida como vocês viram lá na lâmina, ficam misturadinhas as células. Mas nós temos, ó, células, ou seja, glândulas tubulares e acinosas, que são arredondadas, certinho? O nosso pâncreas, apesar de a gente não visualizar tão bonitinho igual está aqui, ó, ele é nessa disposição. São vários ductos formando aqueles vários ácidos que nós vimos lá naquela imagem. Você pega esse aqui, coloca lá toda fechadinha, bota na imagem lá do Google e na lâmina que nós temos aqui nessa aula. Então, quando nós temos para cada grupo acinoso, nós vamos ter também o seu ducto. Viu? As glândulas, além de serem classificadas como tubulares e acinosas, elas podem ser simples e elas podem ser compostas. Então, vamos lá. No nosso intestino grosso, na glândula de Lieberkühn, nós temos o quê? Uma glândula tubulosa simples. É só um tubo. A região, ó, secretora e o ducto excretor em azul. Então, essas células aqui, ó, nós temos, igual aqui nessa região, todas essas aqui, desses fibros, ó, principalmente, elas são mioepiteliais. Que são aquelas células que vão fazer contração para liberar o material que foi produzido. E aí nós temos tubulosa simples ramificada. Estômago, nós temos duas ramificações. Por isso que ela é simples. É o mesmo grupo celular. Não tem aqui, ó, na glândula secretora, nós não temos presença das células bioepiteliais. Tubulosa composta, tubulosa simples enovelada. Nós vimos essa enovelada da sudorípara. Teve uma lâmina que eu mostrei, tinha uma pessoa que estava com ela, depois eu peguei e coloquei lá no microscópio. Nós começamos a observar um enovelamento dela. Ela estava bem viradinha. Por que ela é assim, às vezes tão grande? Porque observa que no corpo dela todinha é só um tipo celular. Por que é composta? Está vendo a presença da célula mioepitelial aqui, no ápice? Então, quando nós temos na região secretora presença de células mioepiteliais, ela é então chamada de composta. É só isso. Então, a glândula composta indica que tem presença de células mioepiteliais. Não tem, é tudo simples, independente do tamanho. Viu? E aí, essas são tubulares, elas são tubulares. Essa aqui, tubulosa simples, que ela foi enovelando. As acinosas, ou alveolar, são arredondadas, ó. Arredondadas. Só que essa aqui, ó, túbulo alveolar. Nós temos em túbulos e temos em alvéolos. E ela é composta. Olha aqui na região, a presença das células mioepiteliais. Olha aqui, ó, vem, mioepitelial. Mioepitelial aqui, aqui, aqui. Então, por isso que ela é composta. E ela tem os dois tipos. Onde que nós temos? Na submandibular e a sublingual. Nós vimos essas, não vimos. Porque nós não temos lâmina. Mas aí já bate um pedacinho na cabeça, igual em qualquer lugarzinho aí. Então elas são o quê? Ela é tubular, sublingual e submandibular, ela é
tubular e acinosa. E ela é composta, porque tem presença de célula mioepitelial. Alveolar composta, só tem alvéolos. Pâncreas. E por que ela é composta? Porque nós temos presença de células mioepiteliais. Aqui, ó, sempre na região dos alvéolos, para expulsar. E a glândula sebácea, ela é simples. Então, para a prova, vai ser necessário a gente saber os exemplos onde encontra cada tipo de glândula isócrita, né? Igual isso, mandibular, sublingual. Classificação geral. Só a classificação, não os exemplos não. Nada assim, de estômago. Os dois. Senão fica muita coisa com uma prova assim. Os dois produzem a material secreto ou só que não porque tem a tipo assim, na simples, não sabe. Não, vai sair normal. Não, eu tô falando os dois. Cada um produz. Aqui? Aham. Produz. Cada glândula produz material. Todas elas produzem. A única diferença é o quê? Aqui, ela naturalmente, na produção, já vai cair no ducto. Nessa composta, não precisa empurrar para que saia, porque a glândula é maior. Então, ela precisa ter esse empurrão dessas células musculares, entre aspas. Por isso, nelas aqui tem a actina e miosina. São as duas principais proteínas da contração. Nós não encontramos aqui quem? Troponina e tropomiosina. Nós temos 4 proteínas que fazem parte da contração. Troponina, tropomiosina, actina e miosina. Nessa aqui nós encontramos actina e miosina. Troponina e tropomiosina é do músculo. Aí nós teremos os 4. Nós veremos mais à frente. Mioepiteliais é isso aqui. Aqui, agora, aqui fica bem claro que você vê. É na porção secretora, que é azul claro, tá vendo que tem um azul escuro aqui? É como se fosse a região apical mesmo. Esse aqui, ó. Viu aqui? Ô, Tiberê. Onde eu marquei o quadradinho? Aí é célula mioepitelial. É dupla, são células duplas, são células duplas. Só que aqui elas têm o quê? Tem actina e miosina para fazer contração. Não, volta para outra, não tem mais. Ou seja, não, porque são mais pertinho, por isso que são muito grandes, como são mais maiores. Esse aqui? É. Não, ele não tem mioepitelial não. Tá vendo que ela é simples, ó? Esse aqui é simples. Eu falo de Esse aqui, ó, é esse aqui. Imagina ela sozinha. a primeira camada da estrutura, ela não é mioepitelial. Não, isso aqui é tudo duplo. Tudo que a gente escuro é duplo. O que é mioepitelial? Só essa aqui que eu marquei, ó. Que é a partezinha onde você tem duas glândulas juntas e elas duas vão dividir o mesmo espaço dentro do ducto. Essa glândula com essa, elas vão jogar e vão cair nesse aqui, ó. Ela vem pra cá, tá vindo pra cá. Elas estão dividindo esse mesmo ducto. Essas duas dividem esse mesmo ducto. Então, para empurrar, aqui entre elas tem mioepitelial. Elas dividem um ducto só. Agora essa aqui não, por isso ela não tem, ó. Ela está sozinha. Ela já sintetiza e libera. Ela não precisa ter mioepitelial. Já cai no ducto. Agora, quando nós temos divisão, são duas ou mais glândulas, duas ou mais porções secretoras dividindo o mesmo ducto, precisa do empurrão da célula. Por isso que elas são compostas. Porque na região, na liberação da secreção, tem mioepitelial. É só isso.
que eu acabei de mostrar a vocês lá, das células miofiliares, onde vamos encontrar glândula mamária, estorífera, lacrimal e salivar. Mas eu já coloquei lá na figura também quem é quem em cada uma, para ajudar na memorização. E falando das proteínas, biosim e actina. Viu? Está escrito aí. Os ácidos. Então, os ácidos, vocês já sabem que é o quê? É a porção mais arredondada, vai ter sempre um núcleo no seu interior. A região onde vai receber o material entre as células secretoras é chamado de lumen. E onde vai cair o material? Ducto, para ser jogado para fora, contaminado. Lumen é esse meio aqui, ó, da região secretora. Que lá na tireoide é chamado de coloide. O ducto é esse pedaço aqui, já fora da porção secretora. Por que só na tireoide que é diferente? Coloide? Por que, gente? Porque explica pra galera por que é diferente na tireoide? Não. É morfologia. É na morfologia. É na morfologia. Vamos, melhor a resposta, melhor a explicação para ela. Vocês estão vendo? Porque é por difusão que sai do ovo. Não. A dúvida está na morfologia. É endócrino? É que ela não tem ducto, ela é vesicular, né? A morfologia tem cordinhos e dentes tem cordinhos. Não, é igual da paratireoide. Não, mas aí... Porque ela é, como é que fala? Ela é endócrino. Já está igual ela. A morfologia é simples a dúvida dela. É simples a dúvida dela. Ó, aqui, ó, a dúvida dela está aqui. Aqui não é o lumen. Por que esse é o lumen compridinho? Por causa da disposição aqui. E por ela ser uma glândula o quê? Exócrina. Então, se ela é exócrina, ela vai ter um ducto. Esse ducto é ligado para o lumen. O lumen é o interior da glândula, onde as células vão produzir o material lipídio, a proteína e jogar aqui dentro, e ele vai ser encaminhado. Quando é a tireoide, o que vai acontecer na tireoide? Ela é formada em vesícula. Então, as células elas são expostas em círculo. À medida que ela sintetiza, o que vai acontecer? Ela vai jogar aqui para o interior da própria vesícula. Ligado aqui, ó, vai ter uma região que vai ter um vaso sanguíneo. É a disposição dela que é circular. O acúmulo é do interior da própria vesícula. Aqui o acúmulo é dentro de um lumen comum. Então aqui nós temos, nessa imagem aqui, ó, um lumen, dois lumens, dois, um bem comprido, porque ela é ennovelada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lumens. Então, para sair, quando duas porções estão dividindo o mesmo ducto, então, para liberar, para expulsar, para produzir o que está dentro, ó. Então, para isso sair, tem que ter um empurrão. Quem vai empurrar? As células mioepiteliais. Nós não precisamos disso aqui, porque ela já vai produzir o gene aqui dentro. Daqui já vai ter um vaso para pegar. Então já é o canal direto, endócrina, exócrina. Por isso que essas têm dúvida. Então, o lumen e o coloide têm a mesma composição. É só a questão estrutural. Não é a mesma composição. Você fala composição, leva a entender que é a mesma coisa. Não é o mesmo produto. Ah, tá. O produto é diferente também. É localização. É o interior de vesículas. Então, só isso tem O interior de glândulas. É o espaço no interior das glândulas. Espaço. Não fala o produto, senão fica parecendo uma posição. Por causa da forma, túbulo, ela é comprida, a sinose é redonda. É só isso mesmo.
joga dentro do estômago do vesícula ou a vesícula formada dentro do nosso? A vesícula que armazena. São várias células. São várias células foliculares. Igual aqui são várias células acinosas, várias células tubulares. Aí no caso é como se for essa parte articulada ali na sebácea. É como se ela fechasse ali. Se eu tivesse que fechasse, aí essa parte do também. Aqui é uma glândula, então ela vai produzir o sebo, ela vai jogar o sebo aqui dentro, tá? E aí esse sebo naturalmente vai ser encaminhado para esse grupo. Aí só para. Aí se fosse no caso uma. Eu sei que não é. Mas se fosse uma vesícula, aí ela seria fechada, teria. Você não teria o ducto, e aí esse seria o meio seria essa vesícula. A vesícula ela é fechada. A célula não ficar aqui. Ela vai jogar aqui dentro. Aqui vai sair pelo vaso. Aqui. Ela é semi-aberta, porque tem esse caminho duplo. Então ela vai jogar nesse espaço, já comunica com o ducto. E aí o ducto vai sair Joga para no vaso sanguíneo. As vesiculares ou foliculares, elas vão armazenar no interior, que é chamado de colóide, e aí vai estar ligada diretamente com o vaso. Então, tecnicamente, tem as mesmas funções. O ducto e a vesícula. Não. O que tem a mesma função é o lumen, que é o interior. Isso é a mesma função, armazena. O ducto só tem na esófaga. Aqui nós não temos ducto. Aqui é vaso sanguíneo. Aí já é o vaso sanguíneo. O lumen que é a mesma função. O lumen é armazenar. O fígado secreta a bile e também secreta produtos na circulação sanguínea. Então pode ter mais um tipo de célula, a mesma célula vai fazer funções diferentes. Os hepatócitos que fazem. Tudo é hepatócito. O hepatócito vai produzir proteínas, o hepatócito vai produzir hormônio, o hepatócito vai filtrar, o hepatócito pode armazenar gordura gerando esteatose hepática. É a mesma célula, só que aí essa célula, ela produz proteínas, faz filtração e proteínas como hormônios. Exemplo, duas proteínas que nós temos, todos nós temos circulante. Proteína reumatoide e proteína C reativa. Um indica inflamação, outro indica infecção, doença autoimune. Quem produz? Hepatócito. Eritropoetina é uma proteína hormonal para auxiliar na produção de células da medula óssea. Quem produz? O hepatócito. Tudo que a gente ingere vai passar pelo fígado, vai ser filtrado. Gordura vai passar também. Então, vai passar para lá. O fígado produz para a gente bilirrubina, urobilinogênio. Quem produz? O hepatócito. São a mesma célula. Só que aí é igual o pâncreas. É um órgão onde ele tem essa capacidade de síntese. Então ele fica misto. Igual o pâncreas. Ele sintetiza também. E só o fígado e pâncreas que tem? Fígado e pâncreas. E só o fígado regenera. O pâncreas não. Aí vai ter ducto e capilar. É. A mesma célula. Ducto e capilar. Isso depende da região ou do DNA de cada célula do fígado e cada hepatócito. O hepatócito do lado pode produzir hormônio ou pode filtrar ou Eles são unificados. Anastomosados são misturados. cada um que Ela vai depende produzir. do DNA vai fazer o que for. Ele já Essa se- região igual você, essa região faz isso, essa região faz aquilo, não. Não, ela é anastomosada mesmo. Bem anastomosada. Tanto quando tem alteração, a alteração se consegue observar em todas as células. Ela vai multiplicando. Quanto mais tardia, você vai observando em todas. No início, consegue observar certinho o local onde está a agressão. Até mesmo do corpo, dá para retirar uma parte dele e depois aí continuar. Retira bem certinho. Entenderam aqui? Aqui pra frente, só da explicação. Você tá assim, só
Aí aqui vem falando do pâncreas, né? E a glândula salival, como exemplos, né? De glândulas ou células serosas. Mostrando aqui, então, à medida que ele vai produzindo, quando a gente cora lá com hematoxilinosina, congomore, a gente consegue observar um tanto de pontinho preto. E aí eles são chamados de grãos de secreção. Então, o que é esse grão de secreção? É a insulina, tem algum lugar. Algum lugar não tem. Aqui, ó. Tá? É a insulina e glucagon. E dentro lá do fígado, quando a gente cora, do pâncreas, quando faz biópsia e cora, essas proteínas, elas ficam como se fossem precipitadas. E fica tanto de pontinho que eles chamam de grãos de secreção. Grão de secreção nada mais é que insulina e glucagon, que a gente observa na lâmina assim. E aí eles vão naturalmente sendo liberados pelo vaso sanguíneo. E aí vai para a nossa circulação. Viu? A formação dele, acinosa, porque ele é arredondado. Consegue observar um pouco da porção dele aqui, ó. O lumen, nessa disposição. Aqui, ó, nós temos tecido conjuntivo, ó. Tecido conjuntivo ligando um ácido ao outro. E aqui, ó, parte de vaso sanguíneo, ó. 2 vasos e outro. Tá vendo? Entre os ácidos. Esse espaço branco onde nós temos tecido conjuntivo. Vai recobrir esse pâncreas. Onde? O lumen é esse aqui, ó. Essa região toda aqui é lumen. Esse é lumen. Agora, aqui, ó, tudo isso branco, aqui é o espaço entre um e outro. O que nós temos aqui nessas regiões? Tecido conjuntivo. Vaso aqui, tem vaso capilar. Então, seria como se esse conceito fizesse assim, não exatamente, tivesse uma complementação e tivesse um vaso sanguíneo. É um vaso aqui, ó. Pega lá, pá. Tá aqui. Aí você veio, corta esse pedaço daqui, tirou esse pedaço. Aí desse pedaço você foi e abriu ele. Tá vendo aqui? Você veio ele assim, aberto. Aí você pegou esse pedacinho aqui e abriu. Você consegue observar essa distribuição dos ácidos e aqui dentro onde tem vaso sanguíneo. Que é isso aqui que está mostrando. Viu? São chamadas células acinosas. E aqui falando que nas células acinosas, essas células glandulares se sintetizam os lipídios, carboidratos, de maneira geral, eles são ricos em retículo endoplasmático bulboso e mitocôndrias. São as duas organelas de maior concentração. Justamente para dar o quê? Formação de energia, para fazer síntese, comunicação com o complexo de Golgi, viu? Falando da absorção, a parte dos ductos. E aqui, mostrando a tubo mucosa, a parede do esôfago. As células, né? O túbulo mucoso. Todas as células secretoras, ó, bonitinhas. Então, nós temos, ó, bem numa concentração maior, ó, a parte do ducto aqui. Fica bem nítido. Também na lâmina, ó, esse ducto. Consegue observar direitinho a porção secretora, a região do lumen e a porção do ducto. Vai sempre ligado assim. O ducto vai estar sempre ligado a essas glândulas exócrinas.
inervação. A maioria dos tecidos epiteliais é ricamente inervado por terminações nervosas provenientes dos plexos nervosos originários da lâmina própria. De quem é? Tecido conjuntivo. A grande sensibilidade da córnea se deve ao grande número de fibras sensoriais. Tem como exemplo, além da inervação sensorial, o funcionamento de muitas células secretoras depende da inervação que vai estimular ou vai inibir a atividade daquela glândula. Do destino, a renovação. Aí eu coloquei alguns exemplos que eu encontrei. Então, nós temos em relação ao fígado, para a gente ter renovação das células hepáticas, 3 anos. Pâncreas, mais ou menos 50 dias. Epiderme, 30 dias. De glândula, eu não achei nada. Quanto é o tempo para renovação? Mesmo que seja da alópina, quanto é o tempo que ela leva para sintetizar e aí liberar e ser depositada, né, no junto? Isso eu não encontrei esse detalhe, eu encontrei esses 3. Então, cada célula vai ter seu período. Então, o fígado, que demora 3 anos para renovação, por isso que muitas vezes, ao longo, né, da vida, no dia a dia, a gente tem que cuidar muito bem dele. Ele vai depositando, e muitas vezes, quando observa, já está numa forma já moderada ou mesmo acentuada de uma agressão. Porque as agressões, elas são mais discretas, a não ser quando tem o quê? Uma liberação maior de bilirrubina. Sempre que aumenta a bilirrubina, vai gerar icterícia, que é aquele amarelão na pele, na esclerose do olho. Aí sabe, tem um problema hepático ali. Pode ser medicamentoso, pode ser de origem, né, viral, principalmente vírus A, B e C, causando as hepatites. Aí gera ou incompatibilidade sanguínea. Toda incompatibilidade sanguínea, seja materno-fetal ou qualquer idade na vida que ocorreu uma incompatibilidade sanguínea, vai ter uma agressão hepática pela sinalização, já que vai ter morte de hemácias. O que nós estamos dizendo de hemácia que nós vimos? Quem que mora aqui dentro? A principal proteína? Hemoglobina. Hemoglobina. Então a hemoglobina tem que ficar dentro da hemácia. Devido à hemólise, pela incompatibilidade, vai aumentar a hemoglobina na circulação. Hepatócito é sinalizado, libera bilirrubina. Qual que é a função da bilirrubina? Pegar essa hemoglobina livre, ó, e levar para ser excretada. Então aumenta a concentração dessa bilirrubina. Aí gera icterícia. A gente observa também em recém-nascidos. Mas isso pode ocorrer com qualquer um de nós. Se fizermos uma transfusão sanguínea e ocorrer incompatibilidade, vai dar icterícia também. Então, uma forma de sinalização hepática mais rápida é essa bilirrubina. Mas qual é o problema? Quando a pessoa começa a ficar esverdeada, né, para ser icterícia, no mínimo já tem 7 dias de agressão. Já dá para hepatite A, principalmente na alimentar, no mínimo 7 dias. Então agora, o tanto de célula hepática que já foi acometida, para dar aumentada a bilirrubina, para o epitério estar absorvendo. Que as células epiteliais começam a absorver. Vai ter extravasamento do vaso sanguíneo e aí absorve, por isso muda a pele. Justamente porque o tempo de vida dela, ela observa o hepatócito, é muito resistente. E aí tem que ser resistente, já, como eu falei anteriormente, as funções que ele tem no nosso organismo. Então demora, tem que cuidar muito bem, muita hidratação, cuidado com bebida alcoólica, gaseificada e assim vai. Da tireoide, tem alguma dúvida aqui? Não, nós vimos já, né? Na aula prática. Porque senão a gente não dá vontade. A paratireoide é só aquele pedacinho do peito pronto. Nessa figura aqui ela aqui. Só que ela é cordonal, ela é vesicular ou folicular. E eu... calcitonina e estimulante também. Estimulante de tireoide. Ele também faz, igual a tireoide. Aqui, pessoal, a partir daqui eu peguei esse livro, vocês podem baixar na internet, ó, o TICS. Vai ser muito útil para vocês no metabolismo do semestre que vem. Aí eu coloquei todos os hormônios que nós temos, eu peguei de lá, ó, onde cada um produz e a função de cada um deles no nosso corpo.
É muita coisa. Então eles estão aqui, deem uma olhada, não vou cobrar nada disso para vocês